eu quebrei em 2,5 milhões de dólares. Aí o que eu pensei? Vou limpar meu nome. O pessoal começou a falar mal de mim. No meio disso, eu fiz uma besteira. Qual foi a besteira que eu fiz? Tinha mês que eu ganhava 3 mil, tinha mês que eu ganhava 300 reais. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E já vai deixando logo o seu like. Eu venho de uma família, meu pai militar, né? Minha mãe é professora. E eu venho de uma família que lutou muito para a gente estudar. Então, meu pai priorizou muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eles não tinham nenhum tipo de preparação financeira. Então, todo o salário do meu pai era impressionante. Eu lembro que a gente só comia pizza ou alguma coisa mais assim especial, um McDonald's, no dia 1, que era o dia que caía o salário do meu pai. Todos os outros 29 dias era a briga, assim, arroz, feijão que tinha. Todo mundo da escola tinha, porque meu pai trabalhava muito para botar a gente em boas escolas, mas todo mundo ia de Nike e a gente ia de quichute, entendeu? Éramos 3 irmãos, somos 3 irmãos. Então, o grande problema da minha vida financeira começou com a falta de educação, a falta de modelagem positiva financeira. Meu pai ganhava, gastava, sempre enrolado. Eu comecei a achar normal que era, vai ali, pega 50 reais com o teu tio, pega 100 reais com a tua avó. Eu comecei a achar que era normal. Você, tô mal, vou ali pedir dinheiro pros outros. Até que as coisas foram piorando quando eu percebi que a vida era... Quando eu comecei a ir pra rua trabalhar, já adolescente para jovenzinho, comecei a perceber que a vida era muito difícil, porque eu ganhava 450 reais e tinha que viver com aquilo. Eu era músico nessa época, eu queria fazer uma aula que a aula de violão era 280, eu ganhava 450. Falei, como é que eu vou fazer isso? Qual que era o ano disso, você lembra, mais ou menos? Isso foi mais ou menos no ano 97. 97? Por aí. Mas eu já estava ganhando meus 450 reais, eu fui trabalhar no estúdio de gravação. Uma coisa boa, Bruno, é que eu nunca tive medo de trabalhar e nem medo das oportunidades. Então, eu queria trabalhar com música, eu procurei o melhor estúdio de gravação da época, eu morava no Rio de Janeiro, e falei assim, eu queria trabalhar para vocês de graça. Eu tinha 15 anos. Uhum. Eu queria ficar enrolando cabo aí, mas o que eu queria? Ficar Trabalho aprendendo. infantil não remunerado. Não remunerado, né? Ótimo. E eu queria aprender como é que se faz e tal. Então eu fiquei dos 15 aos 17 trabalhando sem remuneração, enrolando cabo no estúdio, mas aprendi a operar a mesa de som, a montar as coisas, a tocar instrumentos. Com 17 anos, eu já estava gravando CDs. Você foi pago em conhecimento desse período. Exatamente. Quanto que custou isso? Eu já estava gravando CDs e fazendo dinheiro. Então, com 17, 18 anos, eu comecei a ganhar mais. 18 para 19, eu comecei a ganhar mais. Só que o dinheiro ia embora no mesmo dia, porque era um modelo muito forte da minha família. Ela repetindo o comportamento dos seus pais. Repetia o comportamento, assim, absurdamente, entendeu? E aquela coisa que você ganha... Eu lembro um dia que eu ganhei 5 mil reais. Foi o dinheiro máximo que eu ganhei de uma produção lá musical que a gente fez. Aí eu liguei pra todos os meus amigos, vamos sair pra comer hoje, que é por minha conta. Ou seja, eu não tinha dinheiro nem pra comer no outro dia. Aí tu ganha um dinheiro, tu quer pagar pra todo mundo, né? E hoje em dia, andando com muita gente rica, eu vejo que rico divide a conta, né? O cara te convida e no final ele fala, deu 100 reais pra cada um. Eu falo, pô, não é possível, mano, o cara é bilionário. 100 reais pra cada um. E o pobre chega, vou pagar pra todo mundo. Até pode pedir o que você quiser. Então... eu comecei a ter dificuldades maiores, mas eu percebi uma coisa nesse tempo, que eu não gostava de trabalhar para ninguém. Eu falei assim, cara, é muito ruim trabalhar para os outros, porque quando eu conheci Janine, minha esposa, eu ainda trabalhava com música, só que a vida de música era muito instável, né? Tinha mês que eu ganhava 3 mil, tinha mês que eu ganhava 300 reais. E mais do que isso, eu sempre fui um cara ambicioso no sentido de, cara, eu quero ser o melhor ou maior nisso aqui. Aí, com 19 para 20 anos, eu percebi o seguinte. Cara, eu não vou ser o melhor músico, tinha muita gente melhor do que eu. Eu não vou ser o melhor técnico de gravação. Não dá. Mesmo que eu estude nas melhores, não dá. Tem muita gente melhor, tem muita gente mais preparada. E segunda coisa, eu admirava muito alguns músicos que eram os melhores do Brasil. Eu lembro que eu fui gravar uma vez os músicos do Djavan, como técnico de gravação, né, ali no estúdio. E aí, cara, tava lá os maiores do Brasil, Arthur Maia no baixo, uns caras assim, muito famosos, qualquer músico conhecia. E eu fui vendo os músicos chegando assim, de Fiat Uno toda arrebentada, os caras brigando pra dividir uma pizza. Cara, 20 reais, 5 de cada um, senão não dá. Eu falei assim, cara... E eram os maiores. Eu não vou ser o maior. E se for, esse é meu teto. Eu não vou ganhar muito dinheiro. É até aí que eu vou. Ali eu decidi que eu queria ser alguém na vida. Eu falei, não, cara, eu tenho que partir pra ser grande. Eu quero ser grande. Eu sempre pensei... Essa questão de você modelar pensamento, as pessoas acham que é clichê, mas é pura verdade. E eu fui pra vendas. Meu pai me chamou pra trabalhar
na época com empréstimo, aqueles negócio de empréstimo de Banco BMG, não sei o quê, para militares, porque ele era militar, ele começou a fazer uma renda extra com isso, falou, Thiago, vamos trabalhar. Eu ficava no centro do Rio de Janeiro distribuindo os panfletinhos e levando pro escritório do meu pai para ele fechar o contrato. Porque encontrava um monte de amigo e falava assim, ih, caramba, o Thiago tá panfletando ali, fala panfletador! E aí eu falei, pô, isso não é para mim, eu tenho que achar outra coisa. Aí eu gostava muito de viagem, consegui entrar como vendedor freelancer numa agência de viagens e, cara, comecei a arrebentar de vender. No primeiro mês eu virei o maior vendedor do negócio, o cara já me chamou para trabalhar. Falou, cara, vem trabalhar. Eu comecei a trabalhar por performance. Vendia, ganhava comissão. Não tinha contrato, não tinha salário, nada. E ali eu comecei a me apaixonar por venda, me apaixonar por viagens. E aí quando eu falei, liguei pra Janine e falei, vamos casar. Tô rico, tava ganhando 3 mil reais. Tô rico! Aí eu liguei pra Janine e falei, cara, vamos casar e tal. Tô apaixonado e tal, vamos casar. Aí marcamos o casamento. Festão? Festão do nosso nível, né? De subúrbio e tal. Eu acho que a gente gastou na festa toda 8 mil reais, que na época era uma fortuna pra gente. Aí o que acontece, cara? Quando faltava 10 dias, eu lembro que eu tava numa pressão assim, que a mulher das flores tava ligando, falta parcela de 500 reais. O cara do salão de festa, olha, não esquece a parcela de 800. Nessa pressão... Vocês tinham dinheiro pra casar ou não? Já assumiram dívida aí? Não, tá maluco. A gente saiu fazendo dívida aí, né? Eu fui criado em igreja, então a gente tem uma frase... Que não é bem assim que funciona, mas virou um jargão dos crentes, que é o seguinte, Deus proverá. Sai fazendo dívida. Sai fazendo dívida que vai dar tudo certo. E não vai, né, cara? É um jargão que realmente Deus provê, mas debaixo de várias condicionais. E aí eu falei, não, Deus vai prover tudo, vamos fazer. E aí o que aconteceu? 10 dias antes, cara, eu recebi uma ligação, eu fui trabalhar normalmente, não deixaram eu entrar na sala. Assim, cara, toma aqui tuas coisas, vai embora. E me mandaram embora com uma mão na frente e outra atrás. E eu casei desempregado. Eu lembro da vergonha de casar desempregado. Eu falei, cara, o que meu sogro vai achar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Eu desempregado. E naquele dia eu percebi que quando eu sou empregado de alguém, meu destino está na mão dessa pessoa. Porque eu achei que ia casar tudo certo e casei desempregado. Naquele dia eu fiz uma declaração, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém. Eu vou ser dono do meu próprio negócio. E realmente eu casei 15 de junho. Em setembro eu comecei a minha agência de turismo, nos fundos da minha casa. E isso em 2005. Em 2006, a gente penou muito, a agência não estava dando muito certo, mas eu pagava as contas, fazia compras. Eu lembro que a gente era muito feliz com 50 reais no final de semana. Eu ligava pra gente, Janine, tem 50 pro final de semana. A gente já sabia o que ia fazer. A gente ia comprar o pote de açaí de 700 ml e deixar na geladeira o final de semana pra gente comer aos poucos. Alugava 2 vídeos na locadora pra ver final de semana, porque não tinha Netflix, não tinha nada disso. Alugava 2 DVDs. No sábado a gente pediu uma pizza de R$26,50. Então, assim, 2016 foi muito difícil. 2006, 2007 a empresa começou a crescer. A empresa começou a acontecer, a gente começou a trabalhar com o Oriente Médio. Fazer viagens focadas em Israel, a gente começou a prosperar. 2008 a gente começou a ganhar muito dinheiro. 2009 a gente explodiu, viramos a 3ª maior empresa do país no segmento. 2009, Nossa. 2010, 2011 a gente ficou na liderança. Tudo dando certo. Dando certo na minha cabeça. Hoje eu vejo que eu tava fazendo um monte de burrice, eu vou chegar aí. Eu tava orgulhoso. Então em 2009, 2010 eu comprei meu primeiro carrão, aí ficava chegando mais cedo na casa da minha avó para todo mundo ver, os primos ver eu chegando de carro, orgulho. Vaidade. Eu achava que era o dono da verdade. Às vezes vinha um colaborador e falava, Thiago, eu acho que a nossa equipe de venda tá certa. Eu falei, você trabalhou aonde para falar assim? Você tem qual experiência? Então não escutava ninguém, achava que sabia as coisas, não busquei consultoria, não busquei mentores. Mas tinha dinheiro, o dinheiro estava no caixa, eu estava achando, tá tudo bem, Deus está comigo, vambora. E aí quando chegou de 2013 para 2014, a gente já estava assim, fazendo muitos grupos famosos, muita gente famosa no Brasil fazia grupos de turismo com a gente. E aí eu fui fazer uma viagem nova. Aí eu comecei a gastar a bel prazer. Tipo assim, eu ligava pro financeiro e falava assim, cara, quanto é que tem na conta aí? Eu não perguntava quanto tem quanto tem na conta. Você tratava a PJ como se fosse Meu Deus do céu. Eu quebrei basicamente porque eu era burro financeiramente, orgulhoso, não tinha experiência, achava que tinha, e principalmente porque eu misturei PJ com PF. Sim. Fiz uma viagem para Nova York com a Janine e recebi uma ligação de lá, falando o seguinte, olha, volta porque a empresa quebrou, tá de cabeça para baixo. Eu falei, como assim? Tá tudo bem, eu embarquei. Pra você foi do nada? Foi do nada. A gente já sabia que tava assim, difícil,
e tal, mas a gente já tinha passado por outras dificuldades. Mas o que aconteceu foi que o mercado virou de um dia para o outro. A gente recebeu muitos grupos, 87 grupos, a gente recebeu no dólar de 1,80. O mercado virou para 3 e pouco, era dia de pagar fornecedor. Então, tipo assim, eu tinha 3 milhões de caixa, mas estava devendo 9. Nossa. Cara, vamos lá, a cifra, o que foi o quebrar com gosto assim? Eu quebrei em 2,5 milhões de dólares, né? Nossa! 2,5 milhões de dólares? 2,5 milhões de dólares que eu paguei em 9 meses, vou explicar como. Quebrado. Aí o que aconteceu? Na mesma época que o dólar disparou e a gente ficou devendo 3 vezes mais aos fornecedores, Israel entrou em guerra com a Palestina e fechou as fronteiras. O que aconteceu? Os 87 grupos pediram reembolso. Agora não tinha dinheiro pro fornecedor e não tinha dinheiro para devolver. Nossa, mãe. Gente. Deu tudo errado ao mesmo tempo. Deu tudo errado ao mesmo tempo. Eu tenho um livro que se chama Descubra o Seu Destino, que eu falo o seguinte: quando tudo dá errado ao mesmo tempo, é o destino. Você vai passar pelo que tem que passar, é plano divino. É uma conspiração divina a seu favor. Porque eu falei, cara, não tem como sair da situação. Foi de todos os lados. E aí o que aconteceu? Automaticamente todo mundo saiu de perto de mim. Cara, todo mundo começou a pedir, os funcionários começaram a dar baixa, tchau, perceberam que tava quebrando. Viram que ia quebrar. Dívida os amigos foram embora. Infecto-contagiosa. A dívida é a maior ladra de energia espiritual e emocional do ser humano, né? Um pai de família tem que odiar dívida. A dívida financeira, ela complica muito a vida familiar, a vida emocional. E para quem acredita em vida espiritual, a vida espiritual enfraquece muito. Então, eu me vim de um dia para o outro quebrado. Aí o que eu fiz? Não tinha mentor. Não tinha nada. Aí o que eu pensei? Vou limpar meu nome. O pessoal começou a falar mal de mim, todo mundo ligando, processo, tomamos não sei quantos mil processos que eu tinha que ir. Nos processos eu ia tremendo assim, porque emocionalmente você fica destruído, ninguém te ameaçando, pedindo dinheiro e não sei o que, falando que vai não sei o que, e você ainda tendo que ir no processo, todo mundo te acusando de tudo. Cara, eu só não morri porque Deus não quis. No meio disso, eu fiz uma besteira. Qual foi a besteira que eu fiz? Não tinha mentores, eu tinha patrimônio. Eu queimei meu patrimônio de uma semana para outra, vendendo a 50%, 60% do que valia para pegar o dinheiro rápido. Então eu tinha apartamento na Barra da Tijuca, tinha meus carros, tinha terrenos, peguei tudo. Em uma semana eu vendi todo o meu patrimônio com o ideal de vou limpar meu nome. Aqui é o fundo do poço, aqui eu vou entrar em depressão, aqui eu vou passar por ameaças, aqui eu vou tomar decisões sérias na vida. Esse aqui é o fundo do poço. Quando eu quebrei, comecei a ser processado e vendi todo o meu patrimônio, eu fui morar numa casa assim vergonhosa de aluguel, vergonhosa mesmo, uma entrada assim de uma comunidade. Eu só tinha 2 filhos na época, a gente passou por muita vergonha, muita humilhação, a gente foi muito caluniado. Muita gente inventava a história da gente, então normal. O ataque emocional era muito forte. E as pessoas são muito criativas, gente. Vocês têm que ver como elas são criativas. São criativas. Muita gente que tentou me destruir no nível máximo. Pensa um nível hard, assim, de destruição. Hoje, bate na minha escola e fala assim, rapaz, sempre acreditei em você, cara, tamo junto. É impressionante, cara. Isso parece coisa de filme. As pessoas ficaram 2 anos tentando me destruir. O pessoal vai inventando história. Uso de drogas também? Não, tudo que você imaginar. Eu me cerquei de 2, 3 pessoas que me ajudaram muito. É muito importante quando você tá endividado, você ter suporte emocional. A parte emocional fica em frangalhos, né? Pelo que a gente viu aqui nos 2 casos. Porque o telefone toca, você sabe que é cobrança, você já começa a tremer, você já começa a Deus. Mas só que você tem que atender. Um dos maiores conselhos que eu dou é o seguinte: na dívida é que você tem que ser homem mesmo. Então, ligou, atende. Eu atendia com medo, tremendo, mas atendi e falei assim, olha, eu tô te devendo. O cara me xingando, eu vou te matar, eu sei que você vai me matar, mas não tem como te pagar. Eu falava a mesma coisa, eu sei, mas pera um pouquinho. Eu não tenho como te pagar. Mas se você quiser, eu vou aí, assino uma promissória, a gente negocia em 12 vezes. Eu atendia todo mundo, não mudei de telefone, não mudei de endereço, né? Eu já estava nessa casa de aluguel e todo mundo sabia onde eu morava, todo mundo me cobrava e eu atendia todo mundo. Agora, eu fiquei um tempo em estado de choque em casa. Nesse tempo, eu aumentei muito a minha fé. E eu tive um insight, porque tem uma passagem bíblica que Moisés fala assim, não tem mais jeito. E aí Deus fala para Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, então uso o cajado. E aí eu falei isso pra Janine, minha esposa, falei, o que a gente tem na mão? Ela falou, Thiago, a única coisa que você tem é o diploma do mestrado. Eu tinha feito, na época que eu estava no auge lá da empresa, um mestrado nos Estados Unidos em Business e Coaching. Mas mestrado na universidade, 1 ano e meio nos Estados Unidos e tal. Eu tinha esse diploma. Falei, quer saber? Eu vou começar a dar aula disso. Eu sempre falei bem em público, justamente por causa da igreja, que geralmente você tem
muito acesso a isso, né? A tocar em público, a falar em público. Eu tinha já essa habilidade natural de falar em público. E aí eu montei um curso totalmente quebrado. Eu tinha 580 amigos no Facebook. E falei, ó, curso com o Thiago Brunet, eu te ensino o que você tem que fazer para não quebrar na vida. Como suportar emocionalmente as pressões. Tudo que eu estava passando eu botei ali. Eu lembro que eu sempre fui um cara que defendi muito a verdade, né? Então eu falei assim, eu vou botar tudo, só o que eu posso realmente oferecer pro cara. Aí eu botava lá embaixo, mestre em coaching pela Florida University e tal. Nunca tinha praticado isso na vida, mas era o diploma que eu tinha. E aí eu comecei a anunciar no Facebook e 12 ou 13 pessoas acreditaram e foram. E tipo, tinha muita gente boa, foi um diretor de Petrobras. Eu usei o nome coach na época que estava na novidade. A gente alugou uma salinha para dar esse curso ali no Cita América, ali na Barra. E a gente ia dirigindo com o carrinho todo ferrado que a gente tava. A gente já tinha desfeito de todo o patrimônio. Janine armava o café e eu ficava de terno e gravata dentro para passar credibilidade esperando os alunos. Foram 3 dias dando aula. Eu nunca tinha dado aula na vida. Dando aula de 8 da manhã às 8 da noite. Eu estava em estado de choque. Eu chegava em casa em estado de choque. Quando acabou o curso, eu falei, Janine, e aí, sobrou algum dinheiro? Que a gente ia pagar a apostila, não sei o quê. Ela fez todas as contas. Falou, Thiago, pagamos todo mundo, todos os fornecedores e sobrou 20 mil reais. Eu falei, 20 mil reais? Bastante. Eu falei, é muito dinheiro. Eu descobri o nosso negócio. Eu amo fazer isso, eu sei fazer isso e dar dinheiro. E o grande lance foi que é o seguinte, antigamente eu tinha que trabalhar e o dinheiro que entrava na conta não era meu. Era muito fornecedor, passagem aérea, não sei o quê. Hoje em dia não, se entrou na conta já é nosso. Aí nessa época eu procurei o Dr. Augusto Cury, que eu já tinha te conhecido na época da agência, que eu levei ele para Israel. Falei, doutor, tô pensando em escrever um livro sobre desenvolvimento pessoal, o senhor sabe minha situação, ele sabia que eu estava quebrado. Eu preciso de ajuda, ele me ajudou. E aí eu escrevi o livro Rumo ao Lugar Desejado. Eu vendi 52 mil livros do Rumo ao Lugar Desejado a R$40 debaixo do braço. Ia de lugar em lugar, de casa em casa, de igreja em igreja, de empresa em empresa. Eu e Janine, minha esposa, não vendendo esse livro. A gente vendeu 42 mil livros. Então, foi 52 mil livros. Foi uma revolução financeira pra gente. E contando essa história, que tinha, quebrou... Exatamente. E eu falava, tô saindo disso e você ainda tá me ajudando. Comecei a dar palestras em comunidade carente. Porque você ainda tinha dívida nessa época. Tinha. Tinha. Aquela gigante. O que aconteceu foi o seguinte, eu consegui reduzir muito minhas dívidas. Por exemplo, a maior dívida que eu tinha era com uma rede de hotéis em Israel. Era tipo $400 mil. Era a maior dívida que eu tinha. Eu peguei um avião aqui. O primeiro dinheirinho que entrou, com isso eu comprei uma passagem aérea e fui pra Tel Aviv. Aí sentei com o cara, procurei ele e falei o seguinte, cara, olha só, mas eu não vou ter como te pagar. Não tem como, não existe a possibilidade. E eu vim aqui, eu peguei um avião, vim para Israel, vou embora hoje mesmo pro Brasil, só para te dizer que eu tenho um compromisso contigo, minha palavra tá dada. Tá aqui. Ele, mas como é que você vai pagar isso? Eu falei, não tem como pagar, não sei como pagar. E aí ele fez uma coisa que virou meu jogo. Ele falou, então você vai assinar uma confissão de dívida. Que o acordo era de boca, esse dinheiro eu devia de boca. Eu falei, tá bom. Ele pegou uma confissão de dívida e me fez assinar. Aí quando eu assinei, ele pegou a confissão de dívida e falou assim, cara, você veio aqui só pra isso? Eu falei, cara, só pra isso, eu vou voltar pro Ben Gurion agora, que é o aeroporto. Ele rasgou a confissão de dívida e falou, vamos fazer o seguinte, a dívida tá perdoada, mas se um dia você se levantar, a gente vai fazer negócio junto e você vai me pagar isso. Só nos últimos 2 anos que eu levei grupos pra lá, eu dei mais de 1 milhão pra ele de lucro, fora os 400 que eu já tinha pago. Aí eu comecei, porque eu tava dando curso, comecei a ser convidado para fazer palestras. Aí nas palestras eu vendi os livros. Aí tinha dia que eu voltava para cá e falei assim, Janine, te levantou tantos mil. Ela falou, então é só escalar agora, é só a gente começar a fazer várias vezes com pessoas diferentes. A gente começou a montar um modelo de negócio, que foi o Instituto Destiny. Toda hora eu ouço a Janine e falo, Janine guerreira. E com 4 filhos. E o Instituto Destiny, que começou nesse dia, nesse curso, hoje ele é avaliado e foi vendido por 126 milhões de reais. Quase 5 anos depois. E a gente começou a direcionar muito os cursos. Aí eu comecei uma conferência anual, chamada Conferência Destino, e pronto. Aí a gente começou a acontecer, as coisas começaram a melhorar. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, pois de segunda a sexta sempre trazemos um vídeo novo para você. A gente se vê no próximo vídeo.